Vamos lá, dar sequência ao nosso conteúdo e finalizar a parte da expropriação de bens, né? Finalizar esse conteúdo que eu enviei para vocês já na semana passada, né? De forma bem resumida, né, gente? Eu coloquei isso para vocês, eu só mandei uma sequência, né? Na verdade é um resumo, assim, só uma sequência dos atos, né? De expropriação que acontece, porque esse conteúdo, ele está muito bem expresso nos artigos. Eu não sei se vocês pararam para fazer a leitura dos artigos. Os artigos, eles são muito extensos, né? Por quê? Porque nessa parte são os artigos que trazem todo o conteúdo da expropriação. Então eu não fiquei aqui, e nem estou fazendo isso nos vídeos, né, fazendo a leitura de todos os artigos, e nem fiz isso no conteúdo enviado. Então eu só enviei uma sequência do que acontece nos atos, com relação aos atos expropriatórios, tá bom? Mas façam essa leitura, porque a leitura dos artigos é que traz aí todo os detalhes, né, a respeito, que a gente está trazendo esses detalhes, só os detalhes mais pontuais, tá bom? Muito bem, então nós vimos com relação à expropriação, que essa expropriação ela pode ser feita por meio da adjudicação, por meio da alienação por iniciativa particular e alienação judicial, e agora a terceira forma, né, de expropriação, ela se dá por meio de apropriação de frutos e rendimentos da empresa, estabelecimento ou de outros bens. Essa forma de expropriação está lá ainda na parte da penhora, por isso que quando nós tratamos da penhora eu não tratei esses artigos, tá? Porque quando a penhora é realizada sobre percentual ou sobre frutos e rendimentos, por meio da própria penhora vai ser feita a expropriação, tá? Então, esse conteúdo está lá no artigo 866 até o artigo 869. Então, quando a penhora recai sobre percentual de faturamento da empresa ou sobre frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel, por exemplo, aluguel, arrendamento, né? Quando a penhora recai sobre esse faturamento, quer dizer que a penhora ela recai sobre dinheiro, né? E aí nós não vamos ter a possibilidade de ocorrer o leilão disso. Por quê? Porque é como se fosse bloqueado o próprio dinheiro, tá? Então é uma expropriação, só que feita diretamente, né, em função ali da penhora sobre esses valores, tá bom? Mas como que é feito então essa expropriação, né, por meio da apropriação, né? Seria a apropriação, né? Nem expropriar, porque você não vai retirar o bem da mão, é a apropriação, né? Desculpem aí a confusão dos termos, tá? Então, apropriação de frutos e rendimentos ou sobre percentual de faturamento da empresa. O artigo 866, quando fala dessa primeira possibilidade, diz assim, ó: se o executado não tiver outros bens penhoráveis, né, ou se tendo esses bens, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora em percentual do faturamento da empresa. Essa penhora é chamada de penhora na boca do caixa, tá? Não é assim tão comum, por quê? Porque esse tipo de penhora, esse tipo de apropriação de rendimento, faturamento da empresa, depende de um depositário, depende de um administrador que fique conferindo ali as entradas e saídas do caixa de uma empresa para que se faça um bloqueio, tá? Então o juiz ele vai nomear, vai fixar um percentual de bloqueio, né? Tá no parágrafo 1º. Nomeia depois um administrador e é feito dessa forma. Então, a cada rendimento, né, faturamento da empresa, vai ser bloqueado um percentual e esse percentual vai servir para quitação do débito, ok? Então, nós temos aí requisitos para que esse tipo de penhora seja feita. Tem que ser mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa para o executado. Então, sempre esses dois pontos, tá? Então, desde que não seja possível outro tipo de penhora, que seja inviável a penhora sobre o próprio bem, o juiz pode ordenar a penhora sobre o faturamento daquele bem, desde que essa forma seja considerada menos gravosa para o executado, tá? E a mesma coisa vai acontecer
aí a partir do artigo 867, que é a penhora de frutos e rendimentos sobre a coisa, seja móvel ou imóvel, tá? O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. Ordenada a penhora, o juiz vai nomear um administrador ou a mesma coisa, tá? Por quê? Porque o bem não vai sair da esfera do patrimônio do devedor, tá? O que vai sair é o rendimento desse bem. E aí, para que ocorra isso, tem que ter um administrador, né? Alguém que vai prestar contas, né? De que eu tenho esse bem rende tanto, esse rendimento é que vai servir para a quitação do crédito, ok? Então, esse administrador é que vai administrar e vai prestar conta de tudo isso diante do processo, tá certo? Muito bem, agora vamos lá para a satisfação do crédito, né? Artigo 904. Feita então, e aí nós partindo já para a reta final da execução, né? Depois nós vamos entrar nos embargos. Então, reta final da execução. Passamos lá pela penhora, passamos pela expropriação e agora satisfação do crédito. De que forma que essa satisfação do crédito vai acontecer? Artigo 904. Pela entrega do dinheiro ou pela adjudicação dos bens penhorados. E aí vejam bem, nesse inciso 1, a satisfação se dá pela entrega do dinheiro, seja por meio do produto da alienação ocorrida, né? Então, seja alienação por iniciativa particular, seja alienação judicial, esse bem ele vai ser leiloado, o produto daquele leilão vai ser entregue para o exequente, credor, tá? Então, a satisfação ocorre nesse primeiro momento, de acordo com essa situação, pela entrega do dinheiro, produto da alienação, tá? Agora, a entrega do dinheiro pode ser também quando é feita a penhora sobre o próprio dinheiro, ou sobre a penhora, como nós acabamos de ver, em rendimento da empresa, né? Faturamento da empresa, ou rendimento, frutos e rendimentos de bem móvel ou imóvel. É bloqueado o rendimento, é bloqueado o dinheiro, e o dinheiro vai ser entregue, tá? Então, essa é a primeira forma de satisfação do crédito, pela entrega do dinheiro. E segundo, pela adjudicação dos bens penhorados. Ou seja, quando não é entregue o dinheiro, mas é quando o próprio credor ou um terceiro, né, fica com o bem dado em garantia, tá? Então, quando ocorre a adjudicação. Aí, artigo 905, o juiz autorizará que o exequente levante até a satisfação integral do seu crédito, né? Lembre-se bem, gente, não importa o valor do bem penhorado, o valor do bem adjudicado ou alienado. O que vai satisfazer o credor ele vai ser satisfeito até o montante da quantia devida, tá? Por isso que a satisfação ocorre, né, com a entrega do dinheiro, bem como o faturamento, né? E aí nós temos as situações, ó. Se a execução for movida só em benefício do exequente singular, a quem por força da penhora cabe o direito de preferência, se não houver outros bens alienados, outros privilégios, ele vai levantar, então, o valor até a satisfação integral do seu crédito, tá? Ao receber, artigo 906, ao receber o mandado de levantamento, né, porque daí o dinheiro está lá depositado, ele vai efetuar o levantamento e ele dá quitação à quantia paga, ok? Artigo 907, pago o exequente o principal, juros, custos e honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado. Então, vejam bem, nós temos duas situações aí. Se o produto da alienação, o produto for superior ao valor do crédito do exequente, né, ele vai ser pago até a quantia do seu crédito. Se sobrar, a quantia que remanescente vai ser devolvida ao executado. Então, imagina lá que o crédito seja de 100, né, o bem penhorado, né, expropriado, tinha um valor lá de 150, conseguiu atingir esse valor na expropriação, esse remanescente de 50 vai ser devolvido ao executado. Se acontecer o contrário, né, se o produto da alienação, da adjudicação for insuficiente
a execução vai prosseguir pelo saldo remanescente, tá certo? Artigo 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro será distribuído consoante a ordem das respectivas preferências. A gente comentou esse artigo quando nós falamos de um dos efeitos da penhora, né, que era garantir o direito de preferência. Então, aquele credor que teve a sua penhora em primeiro lugar, né, não tendo créditos privilegiados, o dinheiro, produto da alienação, será distribuído entre os credores conforme a ordem preferencial. É isso que está aí no artigo 908, tá? Aí os exequentes credores formulam as suas pretensões e o juiz vai fazer, então, vai decidir a questão da distribuição desses valores, obedecendo se não houver privilégio, com relação à ordem preferencial das penhoras, tá certo? Então, tá aí, satisfação do crédito, né? Esse é o objetivo de toda a execução, que o credor seja satisfeito no seu crédito, tá? Antes ainda, né, para finalizar, aí nós temos a questão da remissão da execução. E aí, atenção, né, remissão com C cedilha. Remissão com C cedilha, prevista no artigo 826, é o pagamento, né? Qual que é a previsão, então, desse artigo? O executado tem o direito de pagar o débito, extinguindo a execução, desde que o faça antes da assinatura do auto de adjudicação ou de arrematação. Então, vejam bem, até que se finalize a expropriação, o devedor ele tem o direito de todo tempo a remir a execução, ele tem o direito de chegar e pagar, de quitar o seu débito. E isso pode acontecer, inclusive, quase lá na hora do leilão, né? Antes de bater, antes de bater o martelo, né? Até que seja antes da lavratura lá do auto de adjudicação ou de arrematação, o devedor tem o direito de remir, de chegar e pagar. A intenção não é a satisfação do crédito, então ele pode fazer isso, né? Lembre-se que a execução não pode servir como meio de prejudicial, de castigo para o devedor. O credor ele não pode se opor a isso, ele não pode falar assim, não, agora que chegou nessa fase eu quero ver o leilão. Não, o devedor, tendo dinheiro, chegando até o momento, né, antes da assinatura do auto de adjudicação, ele pode chegar e remir, ele pode pagar, né, desde que o faça, né, na forma prevista aí do artigo 826, e depois, lá de acordo com o artigo 877, só fazer observação aqui, artigo 877, parágrafo 3º, né? No caso de penhora, o executado poderá também, se o imóvel for hipotecado, ele também pode remi-lo, né, pagar, né, quitar, até a assinatura do auto de adjudicação, oferecendo preço igual ao da avaliação, se não tiver havido licitância. Isso no caso de imóvel hipotecado, é a observação do parágrafo 3º do artigo 877, tá? Então, observação final aí, essa remissão prevista no artigo 826 é a remissão por parte do devedor, né? Remissão por parte do devedor significa pagamento, quitação, é a remissão com C cedilha. Remissão com 2 S significa perdão. Remissão com 2 S é ato do credor. Quem perdoa é o credor, tá? Mas a hipótese prevista aqui no artigo 826 é a remissão com C cedilha, que é o pagamento, a quitação da dívida, e que o devedor pode fazer até o momento da assinatura do auto de adjudicação ou de arrematação, ok? Muito bem, então nós finalizamos aí a parte de forma bem resumida, né, pessoal, diante das circunstâncias, a parte da satisfação do crédito. E no próximo vídeo, né, na próxima semana eu já vou enviar o conteúdo para vocês sobre embargos à execução. Então, que é outro processo, outra ação, e daí nós vamos tratar dos embargos à execução, já partindo para a reta final do nosso conteúdo, ok? Qualquer dúvida, me envie, vamos conversando, né, eu tô
tratando aí nos vídeos de forma resumida, mas surgindo dúvidas, me envie e a gente responde de forma bem pontual aí, conforme for surgindo dúvidas, certo? Abraço para vocês.